We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos e irmãs para orarmos juntos, para darmos início em mais esta programação. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando vitória, nos dando a Tua graça, Tua bênção e a Tua paz. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e entregamos tudo aos cuidados do Senhor. Pedimos a inspiração divina para este trabalho que estamos iniciando agora, que o Senhor nos dê a inspiração para falar a Tua palavra e também dê a inspiração para todos os nossos irmãos
ouvirem a tua bendita palavra também e serem abençoados. Pai bendito, eu peço a cura divina, eu peço a saúde para todos os meus irmãos e irmãs, desde o bebezinho até o ancião, até o idoso, que todos recebam a graça, a bênção do Senhor, Pai, para a glória do teu bendito nome. Nós pedimos tudo isto humildemente e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia diante de nós, aberta no Evangelho de São João, no capítulo 6. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 46. E então, enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sexta-feira, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte, participar de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós adicionaremos o irmão como participante com muito prazer, com muito carinho. O nosso número para contato está na descrição do vídeo. E também ainda em tempo, nós lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Venha e adore juntamente conosco e sejamos todos abençoados por Deus. E não se esqueça também de clicar no joinha quando você estiver assistindo no YouTube, e também não esqueça de ser um inscrito no canal. É só clicar ali no botão inscrever-se e também clicar no botão, naquele joinha. E isso ajuda bastante porque a plataforma do YouTube impulsiona os vídeos e outros irmãos, outras irmãs vão sendo alcançadas por esta palavra bendita que é a mensagem do Senhor nosso Deus. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos aqui. São João capítulo 6, versículo 46. Leiamos então. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Chegamos ao versículo 58. E agora, meus amados, nós vamos então ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, como nós fazemos em todas as nossas programações. O nome do hino que nós vamos ouvir é O Jordão Eu Não Passarei Só. Quem canta, quem interpreta esse hino é um grupo de irmãos chamado Família Shalom. Canta muito bonito e nós vamos ouvir então esse louvor e depois nós voltaremos para darmos continuidade na meditação da bendita palavra do Senhor e mais precisamente para darmos continuidade no estudo da mensagem Eventos Modernos São Esclarecidos por Profecia. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Ao chegar ao rio, a jornada findar, a distância esta vida ficar. Haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá só.
eu não passarei só. Muitas vezes cansados e tristes, aqui parece amigos não ter, mas pensamento, alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver e as socorrer, o Jordão eu não passarei só. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. E agora nós vamos então dar continuidade no estudo da mensagem Eventos Modernos. Nós já lemos o parágrafo 178, mas nós vamos ler ele novamente para nos relembrarmos do que tínhamos lido em nossa programação anterior. Vamos então. Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo, e os trouxe diretamente ao grande concílio, onde se ia efetuar, cada um deles disse: nós iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está certo, ele é mais inteligente, é mais instruído, tudo de modo que simplesmente receberemos isto. Às vezes nós nos pomos a pensar, como pregadores do Evangelho, como pastor de igreja, que em muitas vezes um pastor sofre essa mesma dor, essa mesma decepção. Muitas vezes o pastor trabalha anos e anos a fio, 10 anos, 20, 30, 40 anos, 50 anos, através da palavra do Senhor, ensinando, guiando um povo para o reino dos céus. E chega um certo tempo que aquele povo parece se cansar daquilo, daquela, como é que nós diríamos, daquela mesmice. E parece que o povo quer algo diferente, algo mais moderno, algo mais interessante, porque já estão cansados da mesma coisa. Prestemos atenção nisso. Foi justamente o que eles fizeram com Moisés. Eles disseram: nós já estamos cansados, em outras palavras, não é? Estamos cansados, Moisés, de acompanhá-lo. Nós pensamos que devemos seguir o irmão Balaão, que ele é um doutor, ele tem muito conhecimento, ele tem muita inteligência, ele tem muita criatividade, então nós vamos segui-lo. Pensem vocês como ficou o pobre coração humano de Moisés. Ficou despedaçado, ficou estraçalhado, mas o Senhor Deus se sentiu ofendido com aquilo.
porque quem guiava o povo não era Moisés, era o Senhor Deus através de Moisés. Uma certa feita também, nós nos lembramos da Bíblia, quando o povo de Israel disse a Samuel que eles não queriam mais a sua liderança. Eles queriam que Samuel providenciasse para eles um rei, porque todas as outras nações tinham um rei para ir com eles adiante da batalha, para ser aquele homem forte a quem eles pudessem consultar quando estivessem em alguma necessidade, e assim por diante. Então Samuel se entristeceu e ele disse para o povo: mas por que vocês querem fazer isso? Me rejeitar agora? Algum dia eu falei alguma coisa errada para vocês? Algum dia eu preguei alguma mentira para vocês? Eles disseram: não, o senhor nunca fez isso. Algum dia eu pedi dinheiro, eu extorqui dinheiro de vocês? Não, o senhor também nunca fez isso. Então por que vocês não estão satisfeitos com a nossa liderança, que na verdade Samuel, se alguém já meditou, já deve ter observado que Samuel era juiz, que representava o rei, ele era o sacerdote deles e ele era o profeta deles. Você já observou isso? Que Samuel tinha em si, reunia em si 3 ministérios, 3 atributos, que não era nada mais, nada menos que o tipo de Cristo, que é também rei, sacerdote e profeta. Mas eles não estavam felizes. Eles queriam algo diferente, algo novo, algo inovador. E Samuel foi reclamar ao Senhor dessa atitude do povo. Sabe que o que o Senhor disse para Samuel? Dê a eles o rei que eles querem, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Porque o líder deles, na verdade, não seria você, Samuel, seria eu. Mas agora eles não me querem mais, é a mim que eles estão rejeitando. Mas dê a eles o que eles estão pedindo: o rei terreno, o homem, o líder forte, inteligente. Então nós vamos ler daqui a pouquinho, nos parágrafos subsequentes, que o profeta diz que esse pecado nunca foi perdoado a Israel e eles morreram todos no deserto. Por isso, é muito lamentável, mas isso tem acontecido na Bíblia, está como exemplo para nós. E agora não é diferente, agora acontece a mesma coisa. Mas vamos aqui então agora no parágrafo 179, não é? E Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto. E Jesus disse, ele próprio, eles nunca virão. Não há nenhum deles salvo. Viu que coisa terrível? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando mencionou o povo de Israel, lá nos dias de Moisés, porque nós tivemos outras épocas também, quando aconteceu fatos parecidos. Neste caso aqui, eles resolveram seguir Balaão. E Balaão era um profeta também, na verdade. Mas eles acharam que Balaão era mais habilidoso, mais inovador, trazia coisas novas para eles. E eles resolveram deixar Moisés. Eles se esqueceram de tudo que Deus fez por eles.
Eles se esqueceram das curas que Deus tinha dado a eles. Eles se esqueceram do maná, de tudo. Infelizmente, o povo de Deus é ingrato. E quando eles fazem esse tipo de ingratidão, eles estão ferindo ao Senhor nosso Deus. Então olha o que o profeta disse aqui. Eles nunca virão. Virão de onde? Virão da morte, virão das profundezas para ressuscitarem e entrarem nas bodas do Cordeiro. Eles nunca virão, não há nenhum deles salvo. Isso não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus Cristo disse isso e o profeta de Deus, William Branham, está dizendo isso. É bom que cada um de nós observemos essas coisas. Jesus disse, eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto por 40 anos. Ele disse, eles estão todos mortos. 40 anos é uma geração. Pensem nisto. 40 anos. Aquele homem ali trabalhando, aquele homem vivendo em favor daquele povo, daqueles crentes, e depois chega um certo tempo, eles não o querem mais. É a mesmíssima coisa que Israel fez nos dias de Moisés. E então, o Senhor Jesus Cristo, quando mencionou-os, ele disse assim, eles comeram o maná no deserto por 40 anos, mas eles estão agora todos mortos espiritualmente. Pensemos nisso, eternamente separados de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós prestemos atenção nessas coisas. Ou então, só se na última hipótese nós não somos crentes e nunca fomos, e nunca houvemos sido crentes. Então, nós não observamos nada, não cremos na Bíblia, não cremos na mensagem que o profeta pregou, não cremos em nada. Só se for isso, então. Não é possível que se explique de uma outra maneira. Eles estão todos separados de Deus. Eles estão todos mortos, certamente, porque ouviram a um erro. Quando Moisés, o vindicado de Deus, e um líder para lhes mostrar o caminho para a terra prometida, e eles tinham vindo bem até este ponto, mas então não quiseram ir em sua companhia. Resolveram abandonar Moisés. Agora, crentes conseguem ver isto, incrédulos não conseguem ver isso vindicado. É muito triste isso. Os crentes de verdade, verdadeiros, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, conseguem ver estas coisas. Mas os incrédulos, os crentes incrédulos, não conseguem ver isso. Veja quão piedoso Caifás era. Porque você pode pensar, não, mas eu não estou vendo nada de errado nessas pessoas. Elas são boas pessoas. Elas vão à igreja, elas oram, elas cantam. Eu não vejo nada de errado. Quem sabe alguém não diga isso, não é? Mas o profeta está dizendo, veja quão piedoso Caifás era. Veja o quanto todos aqueles sacerdotes, quão piedosos eles eram. E Jesus se voltou, disse,
vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as suas obras. Misericórdia! O Senhor Jesus Cristo não os poupou de ouvir a verdade. Vocês têm por pai ao diabo e querem fazer as suas obras. Eu não sei se o profeta, nós estamos aqui no 184 agora, e eu não sei se ele vai mencionar isto, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui nessa mesma fala do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e pai da mentira. E quando fala a mentira, fala do que lhe é próprio, porque nunca se firmou na verdade. Você já pensou nisto? Os crentes precisam ler mais a Bíblia, precisam ler a mensagem mais e precisam orar, pedir a Deus para lhes dar entendimento daquilo que a palavra quer nos dizer. Senão acontecerá conosco como aconteceu com aqueles daquele dia. Então, o Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele quem? O pai deles, aqui dos dias de Jesus. Era a eles que Jesus estava se referindo. E de quem ele falou, você é capaz de descobrir de quem o Senhor Jesus Cristo estava falando? Você consegue? Não consegue, com certeza, não é? Não consegue, porque o Senhor Jesus Cristo estava falando de Caim. Quem foi o homicida desde o princípio? Quem matou no princípio? Não foi Caim? Pois é, ele é homicida desde o princípio. Então, de quem eram filhos esses judeus que estavam rejeitando ao Senhor Jesus Cristo? Eles, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, eles eram filhos de Caim. Mentirosos e também mentiam como seu pai lá no princípio. Continuemos mais aqui. Mas havia alguns crentes que se encontravam ali. Você acha que aqueles discípulos poderiam ter entendido quando Jesus disse: eu e meu Pai somos um? Porque ele disse: eu e meu Pai somos um. E eles murmuraram radicalmente do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi condenado justamente. Uma das acusações que eles fizeram para o matarem foi essa: ele, sendo homem, se faz Deus e quer dizer que é filho de Deus. E ele disse: eu e meu Pai somos um. Aleluia! Agora, o profeta acabou de dizer aqui: os discípulos que permaneceram fiéis ao lado do Senhor Jesus Cristo, eles também não sabiam e não podiam interpretar aquela expressão do Senhor Jesus Cristo, mas eles creram no que ele falou. Se ele falou e ele é nosso mestre, então está certo. Mas eles também não souberam como explicar isso. Aleluia! Eles não poderiam explicar isso quando ele disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, beberdes o seu sangue, não tendes vida. Poderiam eles explicar isso? Os apóstolos, os discípulos que se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, poderiam eles explicar isso? Ele continua aqui: não. Mas eles creram nisso.
porque viram Deus sendo vindicado e feito carne. Glórias a Deus. Vamos mais um parágrafo aqui, não é? Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, a palavra que está prevista para eu fazer, então vós, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, para que possais ser salvos. Está vendo? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas conhecem a minha palavra. Elas a veem quando é vindicada para essa era. Glória a Deus. Bem, Caifás conhecia a palavra. Caifás era um ensinador da palavra. Ele conhecia perfeitamente o que estava escrito nos pergaminhos. Ele conhecia a palavra também, mas não a palavra para aquela era. Esse foi o problema. Caifás lia todos os escritos, todos os pergaminhos, e ele conhecia tudo que estava escrito lá. Mas a única coisa que ele não sabia, que ele não conhecia, era o cumprimento da palavra naquela era que eles estavam vivendo. E não é outra coisa que acontece em nossos dias hoje. A única coisa que eles não conseguem ver e entender é o cumprimento da palavra nesse dia em que estamos vivendo. Ele tinha a palavra do que os fariseus tinham empurrado para dentro dele, mas não a palavra vindicada da hora. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 187. Não vamos prosseguir por causa do nosso tempo, mas agora nós vamos ter um minuto de oração, falando com o Senhor nosso Deus e pedindo misericórdia a Ele, que Ele não permita que nós nos enquadremos com aqueles fariseus que rejeitaram Jesus, com aqueles lá dos dias de Moisés que rejeitaram a Moisés e seguiram Balaão, e assim por diante. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esta porção da Tua bendita palavra que nos tem sido falada. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço mais uma vez que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre Teus filhos, sobre Tuas filhas, sobre os pequeninos, sobre os idosos, cada um que receba o irmão que está doente, a irmã que está doente, receba a bênção, receba a cura divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e além de tudo, acima de todas as coisas, que essa revelação possa estar pairando sobre a alma de cada um dos meus irmãos. E em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço isto e te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, chegamos ao final desta apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.